Nos dias atuais, devido ao avanço tecnológico, as câmeras estão presentes por toda a parte, seja em circuitos de vigilância ou até mesmo nos bolsos das pessoas, embutidas nos smartphones. Devido a isso, o que antes ninguém deveria ver começou a circular pelas redes, vindo parar até mesmo aqui no YouTube. Serão esses vídeos que você irá assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é câmeras que filmaram o que ninguém deveria ver. Um vídeo completamente caótico foi registrado por um morador dos Estados Unidos e publicado nas redes sociais, viralizando rapidamente. Na gravação, feita a partir de um celular, o cinegrafista estava registrando um helicóptero passando pelo céu noturno, voando bem baixo, com uma poderosa lanterna iluminando tudo. Provavelmente estava em busca de algum suspeito ou fugitivo. O homem que gravava a cena e narrava os acontecimentos não imaginava o que estava por vir. Por incrível que pareça, um carro desgovernado passou em alta velocidade, causando um acidente a poucos metros de onde o próprio cinegrafista estava, bem diante dos seus olhos. O homem gravando o vídeo, claro, ficou apavorado com essa situação. Logo em seguida do acidente, o motorista saiu do carro e continuou sua fuga a pé, com a luz do helicóptero varrendo os arredores e sirenes de viaturas policiais se aproximando. Quase no mesmo instante em que o fugitivo é flagrado pelo nosso cinegrafista amador, os carros da polícia viram a esquina e seguem atrás dele. Se fosse combinado, talvez não teria dado tão certo registrar esse momento. Depois de tudo isso, o homem volta para dentro do seu carro, encerrando o vídeo sem maiores explicações, nos deixando curiosos sobre o desfecho dessa história maluca. Uma família que alugou uma casa na cidade de Chandler, nos Estados Unidos, passou por um baita problema depois de descobrir algo que ninguém imaginava. Tudo começou quando perceberam que o ar-condicionado não estava funcionando direito. Mas o pior ainda estava por vir. Ao mexer na saída de ar do banheiro, o dono da casa tomou um susto. Uma câmera espiã estava pendurada ali dentro, escondida na ventilação. E o problema não parou por aí. Quando resolveram dar uma olhada melhor na casa, encontraram outra câmera escondida no quarto principal. A sensação de insegurança foi tão grande que a família disse que demorou semanas para conseguirem dormir tranquilos de novo. O dono da casa ficou revoltado ao saber que tudo estava sendo gravado. Ele tem 2 filhas pequenas e ficou horrorizado ao imaginar o que poderia ter sido filmado. Mas o pior mesmo veio quando a polícia foi chamada e encontrou um gravador escondido no sótão, cheio de vídeos mais de 1000. A investigação levou a um ex-morador da casa, Jason McElburg, de 42 anos. Ele admitiu ter colocado as câmeras anos antes porque queria saber se a esposa estava traindo ele. Só que no final das contas ele não descobriu nada disso, mas acabou gravando até mesmo pessoas usando o banheiro e em outros momentos que deveriam ser de privacidade. Entre as vítimas estavam a própria esposa, o filho dele e até um parente. McElburg ainda confessou que nunca chegou a gravar nada no quarto principal, porque o ângulo da câmera não era bom, como se isso tornasse o que ele fez menos pior. Ele deixou tudo lá quando se mudou, sem se preocupar com quem fosse morar na casa depois. O homem foi preso no dia 4 de outubro de 2016 e acusado de gravação ilegal, mas já está solto. Agora, está proibido de chegar perto da ex-esposa, das outras vítimas e da casa onde tudo aconteceu. A família que alugou o imóvel deixou um conselho para todo mundo. Antes de se mudar, vale a pena dar uma olhada no forro, nos cantos da casa e até dentro dos dutos de ventilação. Nunca se sabe o que pode ter sido deixado para trás. O que era para ser um simples teste social acabou virando uma tremenda confusão nas ruas de São Paulo. Tudo começou quando uma equipe de gravação decidiu armar uma cena constrangedora, simulando com atores elogiando e paquerando demais uma mulher que não estava interessada. Tudo isso em um ponto de ônibus no meio do público para ver a reação das pessoas. A ideia parecia boa no papel, mas na prática saiu do controle. 2 homens que eram atores começaram a incomodar uma mulher, também atriz, para ver se alguém
alguém iria defendê-la. No começo, o povo olhava, mas ninguém falava nada. Só que depois de um tempo, uma senhora tomou coragem e foi até os homens exigindo respeito. Enquanto isso, outras pessoas que estavam esperando o ônibus começaram a perceber o que estava acontecendo. O pior foi quando um homem que assistia a tudo de longe resolveu se meter na história. Ele começou a gritar, questionando toda a situação. A discussão pegou fogo e logo todo mundo no ponto de ônibus estava metido na briga. Uma mulher que viu a cena falou que ficou incomodada porque também usa roupas curtas e já passou por situação parecida dentro do ônibus. Outro rapaz ficou revoltado e quis partir pra cima dos atores, sem saber que era tudo armação. E o que tem, meu short? Não pode elogiar a mina? Isso não é elogio. Mano, você liga isso pro seu lugar, mano. Tô no meu lugar, mano. Você tinha que tomar um pau, mano. Eu tenho que tomar um pau? Nossa, mano, isso é bem safadeza, mano. No final das contas, a gravação virou um problemão. Teve gente achando que era verdade, teve gente dizendo que não devia se meter, e teve até quem saiu dali sem saber o que pensar. No fim, a produção revelou a verdade para quem permaneceu no ponto de ônibus, mostrando que quando se trata desses momentos constrangedores, quem está por perto ainda não sabe muito bem como reagir. Uma câmera de vigilância na cidade de Bengaluru, na Índia, flagrou o momento aterrorizante em que dois homens em uma moto abordaram uma mulher durante a noite para atacá-la. Nas imagens, a vítima é avistada entrando na rua estreita e logo depois a motocicleta surge atrás dela. A moto, inclusive, passa muito perto da mulher, que parece se assustar por um momento. Ela para, mexendo dentro da bolsa, enquanto rapidamente os criminosos dão meia volta, parando no meio do seu caminho. Percebendo o perigo, a mulher tenta correr enquanto um dos homens já estava descendo da moto e caminhando em sua direção com o braço esticado, pronto para interceptá-la. O ataque dura segundos enquanto a vítima tenta escapar desesperada. Na avenida, ao fundo da gravação, pedestres parecem observar o que acontecia, mas não intervêm. A filmagem não contém áudio, mas é possível que a moça tenha gritado pedindo socorro, tentando evitar o assalto. Felizmente, ela escapa do pior. Os bandidos fogem, deixando-a para trás. Não fica claro se tratava de um assalto ou uma tentativa de sequestro, mas ao menos a vítima escapou com vida. Em um posto de gasolina da cidade de Parma, nos Estados Unidos, uma câmera do circuito interno de vigilância flagrou algo esquisito, deixando os locais se perguntando se aquilo foi um encontro legítimo com um fantasma. O borrão bizarro, brilhante e azulado ficou se movendo pela imagem, e logo depois permaneceu parado flutuando no ar por cerca de 30 minutos, antes de sumir de repente. O dono do posto, Hamid Abu Zaharia, ficou tão intrigado que assistiu ao vídeo várias vezes. Ele falou que no começo achou que era só um reflexo, mas quando percebeu que a coisa parecia se mexer sozinha, levou um baita susto. Depois que o vídeo foi divulgado, um monte de gente foi até o posto para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Cada um tinha uma teoria diferente, teve quem dissesse que era um anjo. Outros juravam que o local já foi uma reserva indígena e que aquilo podia ser um espírito antigo. Mas também tinha aqueles que achavam que era só um saco plástico voando com o vento. No final das contas, ninguém soube explicar direito o que foi gravado. Mas o que dá pra dizer com certeza é que o vídeo mexeu com a cabeça de muita gente. Um pedestre acabou criando confusão com um motorista bem em frente ao estacionamento. No calor do momento, ele bateu no carro, causando um pequeno dano. Nesse instante, ele deve ter se arrependido, pois teria que pagar pelo reparo. Por conta disso, decidiu sair correndo, mas não foi muito longe. O motorista até tirou o celular para filmar a cena. O valentão que bateu no carro agora estava todo atrapalhado tentando sair dessa enrascada, pendurado na grade do estacionamento por ter tentado fugir. Enquanto saltava a grade, a calça dele acabou se enroscando e ele não conseguia mais descer. A coisa foi ficando feia, com o fujão perdendo as calças, mas mesmo assim ele não desistiu. Enquanto isso, o motorista se acabava na risada de tão cômica que foi essa situação.
Alguns anos atrás, um vídeo repercutiu por toda a internet mostrando o momento em que duas funcionárias de uma empresa decidiram fazer uma pausinha um tanto quanto incomum na sala da máquina de tirar cópias. Como se não bastasse não estarem trabalhando direito, as duas bonitas ainda foram flagradas utilizando a máquina de cópias de uma maneira completamente errada. Elas só não imaginavam que uma câmera de segurança havia sido instalada dentro daquela sala. Pelo visto, elas já haviam combinado com antecedência o que iriam fazer nessa sala, pois por debaixo da roupa social, elas estavam vestindo biquínis. Ao invés de irem para a praia durante a folga, decidiram que iriam se bronzear ali mesmo, utilizando a forte luz da máquina de fotocópias. Antigamente, quando essas máquinas eram novidade, havia um mito de que elas poderiam ser usadas como câmaras de bronzeamento artificial, mas é claro que isso não funciona. No final das contas, elas apenas desperdiçaram energia elétrica e foram mandadas embora quando o chefe viu as filmagens de segurança. Uma simples parada no banheiro de um posto de gasolina virou um pesadelo para uma mulher em Houston, nos Estados Unidos. Ela descobriu que estava sendo filmada sem saber por uma câmera escondida dentro de uma lixeira. A vítima, que não teve o nome revelado, contou que estava indo para o trabalho no sábado de manhã quando resolveu usar o banheiro de um posto da rede Valero. O frentista disse que precisava limpar o banheiro antes, o que já a deixou desconfiada. Quando ele saiu, ela entrou e começou a olhar tudo com mais atenção. No começo não viu nada estranho, mas quando terminou e foi jogar o papel no lixo, percebeu um buraco na lixeira. Foi aí que veio o susto. Dentro do buraco tinha um celular gravando tudo. Revoltada, ela pegou o aparelho e saiu do banheiro furiosa. Depois entregou o celular para a polícia. Agora os investigadores estão tentando descobrir quem colocou a câmera ali e há quanto tempo isso estava acontecendo. O pior é que ninguém sabe se outras pessoas também foram gravadas sem saber. O gerente do posto não quis falar sobre o caso, e a empresa Valero não respondeu aos questionamentos. Enquanto isso, a mulher fez um alerta para todo mundo tomar cuidado ao usar banheiros públicos e sempre dar uma olhada ao redor. Um vídeo escandaloso, gravado escondido, foi publicado nas redes sociais e agora está dando o que falar. Ninguém sabe a origem do vídeo nem quem aparece na filmagem, mas tudo indica que quem colocou a câmera ali estava tentando gravar algo que ninguém deveria ver. O vídeo mostra a janela de uma casa. Lá dentro dá pra ver uma pia. Provavelmente se tratava da janela de um banheiro. Pouco depois de a gravação ser iniciada, uma mulher aparece lavando as mãos. Ela olha desconfiada para a janela e, temendo o pior, decide fechar a porta, tampando parcialmente a vista para dentro da sua casa. Não precisa ser nenhum especialista em leis para saber que essa filmagem é completamente errada e criminosa. Filmar pessoas sem seu consentimento, ainda mais dentro da própria casa, pode ter sérias consequências. Quando o vídeo começou a circular pelas redes, os internautas ficaram chocados com a falta de respeito, condenando quem quer que seja o autor das imagens. Uma filmagem que nunca deveria existir acabou entregando a verdade sobre um trágico crime envolvendo Débora De Pinto, de 44 anos. A mulher foi encontrada inconsciente no escritório de um trailer park e o pior é que toda a cena foi gravada por uma câmera de segurança escondida. A confusão começou quando Débora falou pro marido, Scott Jones, de 47 anos, que não queria mais saber dele. O casal brigou feio dentro do escritório e a discussão pegou fogo quando foram pra lavanderia, fora do alcance da câmera, mas o áudio continuava gravando tudo. Débora gritou pedindo ajuda. Ela disse pra Scott sair da frente e tentou escapar, mas não conseguiu. Barulhos de pancadas foram registrados pela gravação. No final, a voz dela ficou fraca, até sumir de vez. O próprio Scott correu e ligou pra emergência, fingindo que tudo foi um acidente. Mas a polícia não engoliu a história. Ele tentou dizer que Débora tinha passado mal, mas quando os investigadores mostraram o vídeo da câmera escondida, a conversa mudou. Aí ele disse que simplesmente perdeu a cabeça, mas não foi bem assim. Amigos contaram que ele sempre ameaçava a esposa, dizendo que se ela o deixasse, ele acabaria com ela. Até mensagens de texto foram encontradas cheias de ameaças. Débora queria sair do casamento, mas Scott não aceitava. No tribunal, a justiça não o perdoou. Scott foi condenado a 48 anos de prisão por assassinato. Ele nunca mais vai ver os filhos, que agora estão sob os cuidados da família
materna. O caso chocou a cidade inteira. Se não fosse pela câmera, talvez Scott tivesse saído impune, mas no final das contas, a gravação mostrou a verdade que ele tentou esconder. Uma gravação surpreendente registrou o momento em que o mundo animal se chocou contra a tecnologia dos seres humanos, meio que literalmente. A filmagem, feita dentro do interior de um carro, mostra um filhote de gatinho em cima do console, bem próximo do para-brisa. Ao fundo, do lado de fora do carro, um falcão espreitava, vigiando o bichano pelas costas. Em um piscar de olhos, ela tenta atacar, mas é impedida pela barreira invisível. As garras afiadas do falcão, ao invés de encontrarem o gatinho indefeso, bateram no para-brisa. A ave parece não entender o que estava acontecendo. Ela tenta diversas outras vezes pegar o lanche que estava bem diante dos seus olhos, mas não consegue. Eventualmente, o instinto de sobrevivência do gatinho o leva a se esconder do falcão, procurando abrigo dentro do volante, enquanto a ave ainda tentava capturá-lo. Por fim, o motorista chega com a câmera mais perto do falcão, que dá uma última olhada para o interior do veículo e vai embora sem conseguir sua refeição. Essa é uma filmagem que pode deixar muita gente de cabelo em pé. Um usuário das redes sociais publicou um vídeo que gravou dentro da sua própria casa, mostrando um inseto nada comum. Ele fica admirado, filmando uma barata da cor verde, enquanto ao fundo uma mulher grita, mandando ele dar um fim naquela barata, independente da cor. Uma barata verde. Mas ela é verde. Uma barata verde. Que isso? Muita gente tem medo de barata, mas essa espécie conhecida como barata cubana, barata banana ou simplesmente barata verde, até parece menos nojenta do que as baratas domésticas mais comuns aqui no Brasil. No final das contas, o vídeo não mostra que fim levou a barata. Mas quem viu a publicação ficou se perguntando se aquilo era uma barata mesmo. Apesar de não ser muito comum por aqui, existem diversas espécies de baratas. Então pode ser que você encontre uma dessas algum dia dentro de casa. Luan Mendes, um youtuber brasileiro que explora locais amedrontadores com indícios de atividade paranormal, registrou um momento bizarro em que parece ter encontrado uma bruxa perigosa. Segundo a lenda, a bruxa teria a capacidade de mudar de forma e atrair homens para devorá-los. Claro que muita gente não acreditou na gravação, mas vendo as imagens apresentadas dessa forma, é de se questionar se essas coisas são reais ou não. Cadê o Luan, mano? Nossa, mano! Que isso? Outro integrante da equipe encontrou a câmera do Luan deixada no chão, ainda gravando. Ele pega a câmera e continua a filmar, procurando pelo Luan com uma lanterna em uma construção abandonada. Quando parece que não iria mais encontrá-lo, percebe que a bruxa já havia atacado. Devido ao susto, o cinegrafista acabou fugindo, temendo ser a próxima vítima, mas depois desse suposto ataque, a bruxa desapareceu, deixando Luan para ser encontrado em um estado bastante atordoado. Depois de se recuperar, ele diz que estava vendo uma aranha e não se lembra mais do que aconteceu. É possível que a bruxa tenha fugido após ter sido flagrada, mas talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu nessa noite. Uma câmera de segurança residencial registrou um acidente que acabou causando outro acidente, que talvez ninguém deveria ter visto. O vídeo chega até mesmo a ser um pouco engraçado de tão inusitado. Nas imagens, um trabalhador pode ser visto na parte de baixo, enquanto ao fundo, um carro se aproxima. Infelizmente, o motorista não conseguiu fazer a curva direito e acabou batendo no muro dessa própria casa. Mas isso não foi tudo. Durante a colisão, o carro bateu em um cone de trânsito, que foi lançado bem na direção do trabalhador, atingindo-o em uma região um tanto quanto sensível. O homem leva um susto. Imagine só que situação cabeluda. Se eu fosse esse sujeito, faria de tudo para que esse vídeo fosse deletado. Mas agora que caiu na internet, já era. Todo mundo viu o que aconteceu. Parece difícil de acreditar, mas uma filmagem mostrou o momento em que um urso age como um verdadeiro agente de trânsito, em um instante pra lá de inusitado. Em uma estrada, o animal pode ser visto andando pela beira da pista, com um cone em seu caminho. Acontece que o cone estava tombado, e o urso se aproximando decide levantá-lo pouco antes de seguir na sua caminhada.
Será que se tratava de um urso adestrado? Muitos internautas brincaram com a ideia de que esse urso provavelmente sofria de transtorno obsessivo compulsivo. Por isso, ele sentiu a necessidade de levantar o cone. O vídeo não traz mais informações, mas está viralizando rapidamente pelas redes sociais. Uma baita confusão aconteceu no Park Place Center, um shopping movimentado de Memphis, nos Estados Unidos. Tudo começou quando o Anthony Fluker, de 45 anos, que já era procurado pela polícia, apareceu no local e começou a importunar mulheres dentro das lojas. Funcionários perceberam que o homem estava estranho, chegando perto demais das clientes e agindo de forma esquisita. A segurança foi chamada, mas ele resolveu correr. Foi aí que a coisa ficou feia. Uma equipe da polícia que já estava por ali fazendo patrulha, viu a cena e entrou na perseguição. Fluker tentou fugir a pé, mas tropeçou e caiu feio. A polícia ainda teve que usar spray atordoante porque ele continuava resistindo. O pior é que tudo foi registrado pelas câmeras do shopping. Nas imagens dá pra ver o momento em que ele foi cercado pelos policiais. Os oficiais revistaram seus bolsos, encontrando um soco inglês que ele jurou ser para a própria proteção. Os lojistas ficaram preocupados depois do ocorrido. Uma funcionária disse que o movimento no shopping anda perigoso e que de vez em quando aparece gente suspeita por lá. No final das contas, Fluker foi preso e vai responder pelos crimes de posse de arma proibida, resistência à prisão e tentativa de fuga. Se tem uma coisa que os cassinos não gostam, é de perder dinheiro. Steven Bridges, um contador de cartas profissional, usou uma câmera escondida para mostrar o que acontece quando você começa a vencer demais nas mesas de blackjack, e a coisa esquentou rapidinho. Em apenas um vídeo publicado em seu canal do YouTube, o jogador mostrou diversas ocasiões em que foi impedido de continuar jogando, e até mesmo convidado a se retirar dos cassinos. Tecnicamente, contar cartas não é errado. Por lei, ele não está cometendo nenhum tipo de crime, mas os cassinos dos Estados Unidos também podem barrar certas pessoas de entrarem em seus estabelecimentos. Contar cartas não é nenhum tipo de truque mirabolante, apenas uma combinação de técnicas para memorizar as cartas e bastante agilidade mental para fazer contas e calcular estatísticas. Com esse conhecimento, as chances de ganhar aumentam, então se o jogador continuar na mesa de blackjack, eventualmente leva todo o dinheiro do cassino. Por isso, a segurança acaba intervindo. Apesar de terem agido com educação, caso o jogador não tivesse aceitado o convite para se retirar, a coisa poderia ficar muito mais feia rapidinho. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.